Olá, boa noite. É um prazer estar convosco. É um prazer relacionarmos ainda que à distância, mas é o quanto é possível. Gostaríamos de dar um abraço, mas vocês não querem. Eu sei que vocês não querem. Prontos, olha, fico contente por estar convosco, quando os estou a ver. Isto é um ato de fé. Não consigo saber se vocês estão aí, se não estão. Mas o que é certo é que eu acredito que vocês estão aí. E estão com o mesmo interesse, com o mesmo entusiasmo, com a mesma disposição que nós aqui em casa estamos. Para louvarmos ao Senhor nosso Deus, para meditarmos a Sua Palavra. E hoje temos um assunto de veras importante para tratar, relacionado com os crentes, relacionado contigo e comigo. Acredito que também estejam alguns a ouvir a nossa conversa, a assistir ao culto e não sejam crentes. Mas, essencialmente, para os crentes, nós queremos alertar pela Palavra de Deus. E hoje temos um aviso solene. Mas até lá vamos entoar música, cantar um coro, eu, a minha esposa, a Dona Odete, o Rubem. Vocês sabem, nós somos uns ex-libres na música, isso não há quem nos bata, mas pronto. Outros poderão surgir, se calhar melhores do que nós, mas não é fácil. Vocês sabem que não é fácil, não é? Vamos deliciar-vos com as nossas vozes e vamos louvar o Senhor. Vocês também vão ter que deliciar, não a mim, porque eu não vos estou a ouvir, mas deliciar ao nosso Deus. Ele vai ficar contentíssimo, vai ficar grato pelo louvor que lhe é prestado ao entoarmos este coro, que é um reconhecimento daquilo que nós somos, e se calhar melhor daquilo que não somos, para mostrar o nosso desejo de confiarmos nele, de esperarmos nele, de entregar a nossa vida nas suas mãos e dizer: Senhor, eis-me aqui, porque eu sei que nada sou sem ti. Então, o hino, o coro das nossas coletâneas, o 1071, que diz: sei que sou nada e do pó eu nasci, mas tu me amas e morreste por mim. Perante a cruz eu só posso exclamar: sou de ti. Que seja este o desejo de cada um de nós, de entregarmos a nossa vida ao Senhor e dizer: Senhor, eu sou de ti. Eu sei que sou fraco, frágil, mas sei que tu me amas. Sei que tu me amas. Mas tu me amas.
nosso Deus e Pai Santíssimo, em cuja presença estamos, invocamos o Teu nome, Senhor, e vamos à Tua presença com a inteira certeza de fé de que nos ouves e atendes, e ousadamente, Senhor, com intrepidez nós chegamos diante do trono em adoração e Te adoramos por aquilo que Tu és, Deus, e porque grandes são as Tuas misericórdias, a Tua graça e o Teu favor. Assim, Senhor, estamos com um coração grato, estamos na Tua presença, invocando o Teu santo nome, ainda que nos estejamos reunidos num grupo só, mas espalhados por vários lares, pedimos ao Senhor nosso Deus e Pai Santíssimo que visites a cada lar que neste momento está reunido conosco e assim possamos ser abençoados pela Tua graça e pelo Teu favor, pelo Teu terno cuidado que tens para conosco, Senhor. Bendito Deus e Pai Santíssimo, aceita a nossa gratidão e louvor por amor do Teu nome e vem, Senhor, abençoar o Teu povo. Nós Te pedimos tudo e tudo Te agradecemos para a Tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Posta esta pequena oração em que invocamos o nome do Senhor, vamos entoar dos nossos coletários 1157, em que diz: a seu tempo, Deus faz tudo muito bem a seu tempo. Amém. Glória a Deus. Quero convidar-vos a abrir as vossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 10. Para aqueles que não têm assistido, ou que estejam mais distraídos, temos vindo a dizer que este livro é, de certa forma, excepcional, pela forma como trata a pessoa do Senhor Jesus. É um livro que o escritor pensamos que seja dirigido ao povo de Israel, aos hebreus, depois do início da Igreja. Provavelmente antes ou até o escritor teria assistido àquela época terrível para os judeus
é quando da destruição do templo pelas forças romanas. Mas independentemente disso, é um livro que trata a pessoa do Senhor Jesus de uma forma sublime. E à medida que lemos este livro e vamos analisando versículo a versículo, encontramos verdades, encontramos promessas, encontramos conforto, que para nós é maravilhoso. E quando digo nós, refiro-me aos crentes. Porque esta epístola é essencialmente dirigida àqueles que têm conhecimento da obra redentora de Jesus na cruz. Que Jesus para eles já é algo conhecido. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, eu quando isto falo por mim, mesmo tendo conhecimento da palavra de Deus, da obra redentora de Jesus, eu reconheço que há muitas falhas, muitas baixas, muitos ressaltos, muitos tropeços na minha vida. E esta epístola é uma chamada de atenção para os crentes, porque ela nos clarifica o valor da pessoa de Jesus. Temos vindo a falar disto como o sumo sacerdote, aquele que intercede por nós, o amado Filho de Deus, que derramou o seu sangue na cruz para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Mas eu queria, meus queridos, que vocês acompanhassem a leitura. Hebreus capítulo 10. Diz: porque tendo a lei, ou sendo a lei, a sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, poderá aperfeiçoar os que a eles se chegam. Porque, tendo a lei, ou sendo a lei, a sombra dos bens futuros. A lei era uma sombra de um bem futuro que era o sacrifício de Jesus. A lei apontava para o sacrifício de Jesus. E nós sabemos que o Senhor Jesus foi a oferta da qual Deus se agradou, o Pai se agradou. A oferta, o sacrifício pelos quais nós temos plena redenção. Versículo 2. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, por purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. A consciência do pecado impede um relacionamento com Deus. Os nossos pecados foram perdoados e pecado confessado é pecado perdoado. E Deus tem dito na sua palavra, tem uma promessa para nós maravilhosa, de que não se lembra mais dos nossos pecados. Provavelmente, tu lembras-te de pecados que gostarias de não te lembrar. Acontece comigo. Mas Deus não se lembra. Deus perdoou. Deus perdoou. E a consciência do pecado nos impede de ter uma comunhão com Ele. Nós não podemos estar sufocados por este ou por aquele pecado
e ter uma relação ou um relacionamento com Deus. Estamos na intimidade com Deus e estamos subjugados a um pecado que achamos que não foi perdoado. Não. Se confessarmos o nosso pecado, como diz o apóstolo João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Versículo 3. Nestes sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Chamou-me a atenção esta palavra comemoração. Quando comemoramos alguma coisa, vamos recordar. Uma comemoração é uma recordação. E cada vez que o sacerdote oferecia o sacrifício pelos pecados, era uma comemoração, era estar a lembrar os pecados. Mas Cristo fez, na obra executada na cruz, a obra realizada, fez plena expiação do nosso pecado. Porque é impossível que o sangue de touros ou bodes tire pecados. Porque entrando no mundo, diz, sacrifício e ofertas não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e orações pelos pecados não te agradaram. Então disse, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O sangue derramado pelos animais, como oferta, apenas era uma sombra. A sombra das coisas futuras, dos bens futuros. E era o sacrifício de Jesus na cruz. Porque de outra forma o pecado não podia ser perdoado. E agora diz, eis aqui estou eu para fazer a tua vontade. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Os holocaustos oferecidos não eram suficientes. Deus queria mais. Deus precisava de mais. A ponto de ter que dar o seu amado Filho por cada um de nós. O versículo 11 diz, assim como o sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Este era o trabalho do sacerdote. Era oferecer os sacrifícios pelos pecados do povo. Mas nunca era um pecado perdoado. Mas havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Unicamente Jesus podia fazer esta obra. Aquele que veio do céu, que se encarnou, que se fez carne e que foi à cruz e foi o sacrifício que Deus, o Pai, aceitou, porque não havia outra maneira. Então vemos agora, o único sacrifício pelos pecados está assentado à destra de Deus. E quando nós lemos que Cristo está assentado à destra de Deus, lembramos mais uma coisa. É que Ele está lá como o nosso advogado. O apóstolo João escreve na primeira epístola, capítulo 2, versículo 1, em que ele diz, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Temos um advogado. Ele está diante do Pai. Intercede por nós. Intercede por nós. Não é maravilhoso? Temos um Jesus assim, que se interessa por ti e que se interessa por mim. Tu podes ser uma pessoa importante,
Tu podes ser uma pessoa simples. Tu podes ser uma pessoa rica. Tu podes ser uma pessoa pobre. Deus quer o teu coração. Deus quer a sinceridade do teu coração, do meu coração. Ele não olha para a nossa posição social, não olha para a nossa conta bancária, não olha para aquilo que nós somos materialmente. Ele olha para o nosso coração. Ele quer o teu coração e quer o meu coração. Versículo 13. Daqui em diante, esperando até que sejam inimigos, sejam postos os cabelos dos seus pés, os estrados dos seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis nos seus corações e as escreverei nos seus entendimentos. Acrescentou: jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Olha aquilo que nós tínhamos dito há pouco. É que o Espírito Santo testifica. Jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. É isto que Jesus faz. Perdoa os nossos pecados. Nos lança nas profundezas dos oceanos, onde não é possível chegar lá. E Deus se esquece completamente. Só um Deus justo é que poderá fazer isto. Só um Deus misericordioso. E Ele nos vê através de Jesus Cristo, como falámos semana passada. Deus não pode olhar para mim como eu sou, mas Ele me vê através de Jesus. E Ele me vê uma pessoa importante. Olha para mim, o importante que eu sou, o importante que tu és. Deus te vê uma pessoa importante. Deus te vê uma pessoa santa, porque Ele olha para ti através de Jesus. E tu fostes justificado, justificada, santificado e santificada pelo sangue de Jesus, pela obra redentora de Jesus. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Versículo 19 é um versículo que eu diria, no mínimo, digno de ser sublinhado. Queria dizer mais, queria dizer digno de ser decorado, mas ao menos sublinhado. Primeiro, este versículo está a falar a ti e a mim. Tendo, pois, irmãos, refere-se aos crentes. Não é propriamente àqueles que não conhecem Jesus. Se alguns estão nesta hora a acompanhar a meditação da palavra de Deus e não têm conhecimento, ou não têm provado a salvação em Jesus Cristo, eu aconselhava: procurem alguém que os possa levar a entender o plano da salvação. Como encontrar Jesus? Não é difícil. É fácil e é barato. É de graça. Mas às vezes é difícil de chegar lá, sozinho. Mas se alguém está a ouvir e pretende ter conhecimento para provar este amor, esta salvação, procure, de uma forma ou de outra, contactar alguém para dar uma ajuda. Mas sendo esta palavra dirigida mais aos crentes, diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ousadia. Uma
uma pessoa ousada. Alguém que vai à luta. Não é tímida. Não é acanhada. É uma pessoa despachada. E nós vemos aqui, tendo, pois, irmãos, ousadia, intrepidez para entrar no santuário. Nós já falamos aqui, creio que semana passada, que entrar no santuário, no Santíssimo, era o sacerdote uma vez por ano. Era o lugar onde estava a arca e os querubins com as suas asas faziam sombra sobre a arca. Era um lugar santíssimo, onde estava o propiciatório. E nós somos convidados a ousadamente, não é com medo, não é com medo, é ousadamente, à vontade, livremente, irmos à presença de Deus. Isto é um privilégio que os crentes têm. Entrar livremente na presença de Deus. Tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é que nos purifica, é que nos permite entrar diante do lugar santíssimo. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Novo e vivo caminho. Não é mais um caminho antigo, passado, mas é um novo e vivo. Novo e vivo caminho. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Que Ele nos consagrou pelo véu. Este véu é a sua carne, o seu corpo, que foi entregue por nós. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aquele que intercede por nós. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Cheguemos com um verdadeiro coração. O que é importante não é só sermos ousados e vamos na nossa força. Não. É sermos ousados para não irmos a medo, mas entrarmos diante do lugar santíssimo. Sabe, eu quando fui convidado para orar, não me recorda quando fui convidado para orar em público pela primeira vez, eu fiquei de certa maneira aterrorizado, porque eu fui apanhado de surpresa. Eu tinha ido à reunião, domingo à tarde, e até por acaso tinha levado uma namorada comigo, e estava lá a assistir à reunião, e quando chegou, creio que foi no fim da reunião, o irmão que estava a dirigir a reunião pediu para o jovem Serafim orar. Eu fiquei em pânico. Eu estava a dar os primeiros passos, e depois os meus primeiros passos foram muito... tinha passos de gigante e tinha passos de pequeninos, passos de pigmeu. Tinha picos, tinha baixos, uma estabilidade muito grande. Mas o irmão achou que eu devia de orar. Eu confesso, fiquei um bocado em pânico. Mas lá tive que o fazer, não é? E estou-me a recordar desta passagem, mas também conheço muitos irmãos, e já passou por mim, e passa numa outra situação, mas temos tido esta experiência de, à quarta-feira, começamos a convidar alguns irmãos
que não é normal participarem, assim, em dar um pensamento à frente, e foram convidados alguns, Berto, Tiago, Rubem, o Hugo, não sei se me falha algum, mas o Ricardo, quem? Paulo, e alguns disseram, ai, estar aqui na plateia é bem melhor, lá faltam umas palavras, lá em cima no púlpito faltam umas palavras, e a pessoa fica atemorizada. Mas sabem, há uma diferença, e eu gostava que vocês experimentassem isto, em estar virado para o público e estar virado para Deus. Porque vocês estão a ver alguém que vos pode acusar de alguma palavra mal citada. Quantas vezes eu digo? Palavras mal citadas, até fora de contexto. Mas quando falo com Deus, não tem ninguém a criticar. Falamos com Ele, dizemos o que nos vem na alma e está tudo bem. E se falarmos em voz alta, ainda melhor. Ainda melhor. Mas entrar diante do lugar santíssimo é, sobretudo, ter um coração pronto para adorar. Um coração quebrantado. E dizer, Senhor, eu sei que nada sou, mas Tu me amas. Eu sou pobre e necessitado, mas Tu cuidas de mim. Ir com um coração contrito. E como diz o Salmo 51, um coração contrito e arrependido não desprezarás, ó Deus. É o que diz aqui, Deus quer de ti e de mim. Cheguemos com verdadeiro coração, com a inteira certeza de fé. Que a fé é muito importante. Falar com Deus é um ato de fé. Eu creio que vocês nas vossas orações, creio não, tenho esta certeza. Vocês quando fazem uma oração a sós, vocês estão a dar um passo de fé. Estão a falar com Deus. Porque creem. Porque têm fé. É diferente quando alguém vos impõe para fazer uma oração. Como me impuseram a mim. Eu tive que fazer. Não sei se foi uma oração para Deus, se foi uma oração para o público. Mas corremos esse risco. Quando alguém nos impõe uma oração para fazer em público, nós temos o cuidado, se calhar, com as palavras que dizemos por causa dos ouvintes. Não sabemos se vão criticar, se não vão. Vou orar em voz alta, vou falar mais alto um bocado, vou manter a voz moderada, vou falar de forma que quase ninguém me ouça. Ficamos sujeitos. Mas estar em comunhão com Deus, a sós com Ele, que ninguém nos ouve, é um ato de fé. Porque é só nós e Deus. Isso é um ato de fé. Portanto, eu creio que nas vossas orações, nós ao fazemos as nossas orações, estamos a fazer com verdadeira fé. Com inteira certeza de fé. Tendo os corações purificados da má consciência. Já falámos na má consciência, que é o pecado não perdoado, que nos impede de um bom relacionamento, de um relacionamento sincero com Deus, e lavado com água limpa, tendo passado pelas águas do batismo. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Eu estes dias li um versículo no Salmo 119, versículo 116, para aqueles mais desatentos. Na mensagem que eu mandei ontem, falhou-me o 6. A referência é 119, 116. Mas alguém corrigiu, alguém se apercebeu e mandou logo, olha, você enganou-se na referência, não é o 11, é o 116. E eu agradeci a atenção
mas foi, eu sabia que era o 116. Foi se calhar ao clicar no 6 que falhou, ou se calhar depois ao mandar apaguei o 6. Mas este versículo é muito importante. Estes dias, quando eu estava a ler o Salmo 119 e cheguei ao 116, é um versículo, foi a mensagem que vos mandei ontem à noite. É uma mensagem encorajadora apenas naquele versículo que nós encontramos em que diz que sustenta-me pela tua promessa para que viva. Sustenta-me conforme a tua promessa para que viva. A primeira parte do versículo. É um pedido. É um pedido. Sustenta-me, Senhor, conforme a tua promessa. É uma afirmação. Dizer, Senhor, tu tens uma promessa para mim. Eu quero que tu me sustentes com a tua promessa, para que eu viva. E depois diz, para que eu não me envergonhe, ou não seja envergonhado da minha esperança. Olha, a nossa esperança é em Jesus. A nossa esperança é em Deus. E nós clamamos por Ele. Clamamos para que Deus mande os seus anjos e se acampem ao nosso redor. Clamamos para que Deus abra as janelas do céu e nos abençoe. Ou não é verdade? Clamamos por nós próprios e clamamos intercedendo uns pelos outros. E quando nós declaradamente declaramos que confiamos no poder e no amor de Deus para conosco, logo isto se torna para nós uma esperança, uma confiança. E o salmista diz, Senhor, não me deixes envergonhado da minha esperança. Quer dizer que o salmista estava com receio de que Deus não o protegesse e aquela confiança que ele manifestava nele, se tornasse em vergonha. Olha, lembras-te daquela passagem quando o Senhor Jesus estava na cruz e o outro, um daqueles que estavam também numa cruz, e lhe disse, se tu és o Filho de Deus, desce daí. O outro disse, livrou os outros, livre-se a si mesmo. Agora está aí pendurado e não se consegue livrar. Eles sabiam do poder de Deus em Jesus Cristo. E agora parece que estavam a zombar daquilo que eles gostariam de ver realizado, Jesus sair da cruz triunfante. Mas não é isso que Deus queria, nem Jesus queria. Mas o inimigo queria. Mas há aquela censura, dizer, livrou os outros e não se livra a ele próprio. Confia em Deus, confiou em Deus, Deus que o livre. É um dos versículos frequentes nos Salmos. E então a nossa esperança é em Jesus, é em Deus. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. A nossa esperança é para manter firme. A esperança é para reter, com firmeza. E diz o resto do versículo, porque fiel é o que prometeu. Deus é fiel. Essa deve ser uma das nossas convicções, uma certeza do nosso coração, da fidelidade de Deus. Deus é fiel. Logo Ele não falha. Retenhamos a nossa esperança porque Ele é fiel. Ele é fiel. E se Deus é fiel, Deus nos vai
abençoar, segundo a sua promessa, para que vivamos, como diz o Salmo 119, versículo 116. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Meus irmãos, isto é para ti e para mim. Estimulemos uns aos outros. Atenção que esta palavra é muito importante. Estimulemo-nos. Consideremo-nos. Ajudemo-nos. Sejamos uma mais-valia uns para os outros. E não críticos destrutivos. Censura. Zombaria. Até maldizentes. Isto não é para os crentes. Este versículo, sim. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Eu preciso que tu sejas um estímulo para mim. Que tu sejas um apoio. Que tu sejas um exortador para mim. Como também tu precisarás de mim para ti nesse sentido. Devemos ser uns para os outros. Agora, quando murmuramos, isso é um pecado grave. E às vezes existe a murmuração no meio do povo de Deus. É triste, mas existe. E nós temos, até às vezes, sentido na pele isso. A murmuração, as contendas, as intrigas. Mas não é para isso que nós somos chamados. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Sermos uma mais-valia uns para com os outros. Então, no versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Eu já nem quero falar de deixar a congregação, como é costume de alguns. Já não me causa dano, nem admiração, irmãos deixarem a congregação, ou irmãos chegarem até nós, vindos de outra congregação. Mas não é isso que a palavra de Deus exorta. Devemos terem atenção, não deixando a nossa congregação. Quando nos colocamos numa igreja local, essa é a nossa congregação. Nem tudo vai correr bem como a gente queria. Mas se calhar também nós não somos aquilo que os outros gostariam que nós fôssemos. Temos que dizer, não há perfeição. Mas juntos somos de um valor tremendo. Juntos somos de um poder sobrenatural. Porque nos estimulamos para as boas obras. Porque somos uma mais-valia uns para os outros. Porque agimos em equipe e temos como propósito servir ao nosso Deus. Então este versículo termina assim: tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Qual dia? O dia que está próximo. Conheci alguns irmãos que estão agora, a minha mente está a pensar num que já partiu há longos anos, já há alguns anos mesmo, partiu para o Senhor. E esse irmão dizia que sentia que ia
ser chamado para Deus sem passar pela morte. Que Jesus vinha ainda no tempo dele. Ele vivia esta esperança. Porque ele via as coisas a evoluir de tal maneira que tudo apontava para a vinda de Jesus. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Organização das Nações Unidas, depois a Organização da União Europeia, começou creio com 7 países, depois começaram-se a juntar mais. Isso tudo apontava para uma federação, para o aparecimento do Anticristo. E esse irmão dizia que tudo aponta para que Cristo venha. Se esse irmão estivesse aqui, ele terá partido talvez 15 anos, 20 anos que terá partido para a glória. Se ele estivesse aqui hoje, então é que ele dizia, Jesus vem amanhã. Da maneira que as coisas evoluíram. E se ele dizia, Jesus vem amanhã. E então este dia que o escritor aos Hebreus diz, tanto mais que se aproxima aquele dia. Aquele dia é o dia da vinda do Senhor. É o dia da vinda do Senhor. Então, versículo 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. O pecarmos voluntariamente é algo que desagrada tanto a Deus. Não faz sentido nós termos conhecimento do perdão de Jesus pela sua obra redentora, pelo seu sacrifício e continuamos a pecar deliberadamente. Voluntariamente. Depois de termos conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Mas uma certa expectação horrível do juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Isto era a lei. 2 ou 3 testemunhas eram suficiente para que uma pessoa fosse condenada à morte. E até morte por apedrejamento. De uma ou outra forma, era fácil. Era fácil. Apenas por 2 testemunhas ou 3, quebrando a lei, a pessoa morria, sem misericórdia. Versículo 29. Este versículo, para mim, é o versículo aqui nesta passagem muito importante, porque fala de um assunto tão sério, que nós não devemos descuidar. Este é mais um versículo que, a não ser decorado, ao menos sublinhado, para que nós o encontremos com facilidade. Meus queridos, este versículo é para os crentes, no qual eu estou incluído. Este versículo é para aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor. É para aqueles que esperam a sua vinda. É para aqueles que esperam encontrar-se com Ele no céu. Quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Quanto maior castigo cuidais vós. Já vimos que quem quebrava a lei
por 2 ou 3 testemunhas era condenado à morte. E aqui diz, quanto maior castigo, um castigo maior. Cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Podemos interrogar, mas como é que eu vou pisar o Filho de Deus? Desprezar é simplesmente um desprezo total. É anular a ação de Jesus na nossa vida. Aquele que pisar o Filho de Deus é sinónimo de despreza o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado. Nota, o sangue com que nós fomos santificados, se o tornarmos profano na nossa vida, cuidado com aquilo que nós estamos a merecer. A merecer. E fazer agravo ao Espírito da Graça. Temos falado frequentemente que não reverenciar o nome de Jesus já é grave. Tanto que nos mandamentos, na lei, está escrito acerca do nome de Deus, para não mencionar em vão, para não falar do nome de Deus por dar cá aquela palha. E aqui nós vimos não só mencionar, mas fazer agravo, desprezo total do sangue do testamento com que foste santificado e fizer agravo ao Espírito da Graça. O Espírito Santo é a divina presença de Deus em ti e em mim. Nós somos o templo do Espírito Santo. E nós já falamos aqui, não vai há muito tempo, que pecar contra o Espírito Santo é o pecado que não tem perdão. Aquele que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. É a palavra de Deus que o diz. E a fazer agravo aqui ao Espírito da Graça. Se há morte por quebrar a lei, por 2 ou 3 testemunhas, quanto maior será o castigo? Nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Não para sermos condenados, mas para recebermos o galardão. O que é que vamos receber? Fizemos agravo ao nome de Jesus, ao sangue de Jesus, ao Espírito da Graça. Tem cuidado. Tenhamos cuidado quando mencionamos o nome de Jesus e do Espírito Santo. Façámo-lo com reverência. Com reverência. Porque estamos a falar de Deus. Estamos a falar de Deus. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança e darei a recompensa, diz o Senhor. E também o Senhor julgará o seu povo. O seu povo, os crentes. O seu povo não é o seu povo Israel. O seu povo, estamos a falar dos crentes. Deus julgará o seu povo. Portanto, tenhamos em atenção. Diz, minha é a vingança e darei a recompensa. O apóstolo aos Romanos escreve, no capítulo 3, e ele diz, o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Portanto, o salário do pecado é a morte. Tenhamos cuidado.
porque nós temos conhecimento. Versículo 31. O reino da coisa é aqui nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, pois, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grandes combates e aflições. Aqui o escritor talvez esteja a referir aos crentes na Judeia, que estavam a passar por situações difíceis depois da igreja, os primeiros dias, e temos conhecimento da situação do Estevão e também daquela feroz perseguição que Saulo iniciou contra os crentes, indo inclusive até Damasco, e os crentes estavam a passar por uma situação bem difícil, mas eles suportavam aquelas grandes aflições e combates. Em parte fostes feitos de espetáculo, vitupério e tribulações, em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões e com gozo permitiste a expiação dos vossos bens, sabendo em que vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Ele está aqui a dizer que da boa ação dos crentes na altura em que se compadeciam dos que passavam pelas prisões, dos que tinham necessidades, dos que davam os seus bens, e nós conhecemos essa história nos Atos dos Apóstolos, enquanto os crentes nada era deles, tudo o que tinham distribuíam para o bem da comunidade, e diz, sabendo bem que tendo nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem em grande e avultado galardão. A nossa confiança em Deus, é um galardão enorme, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque necessitais de paciência. Muitas vezes nós precisamos de paciência. Nós necessitamos. Depois de haver feito a vontade de Deus, alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo. E o que há de vir virá e não tardará. E nós podemos dizer, ora vem Senhor Jesus, Maranata. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Meus queridos, nós devemos ser aqueles que não nos deixamos abater pelas perseguições, pelas consequências, mas viver firmes nas promessas de Deus. Os tempos que estamos vivendo são tempos de provação, tempos de confiança, tempos de semear, tempos de nos aproximarmos de Deus. Muitos irmãos, eu não tenho conhecimento de nenhum, um ou outro, mas creio que grande parte dos irmãos estão nas suas casas, retidos, poderão sair esporadicamente, portanto, há uma maior liberdade, tempo disponível para buscar a Deus. E são tempos necessários. Temos que estar atentos. O Senhor diz, se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas isto não quer dizer que tenhamos que baixar a guarda. A sentinela é precisa estar alerta. Mesmo Deus está onde vigiando, mas a sentinela tem que estar no seu posto para vigiar. E se calhar, por vezes, nós descuidamos e não estamos no nosso posto. Agora que temos liberdade, temos tempo, busquemos ao Senhor. E temos agora um tempo de oração. Eu queria colocar diante dos irmãos
este pedido, como fiz semana passada, a oração no lar, a oração de cada um dos pais, as mães, os filhos, as filhas, os avós, todos quantos estejam aí. Vamos orar a Deus, ao Pai Santíssimo. Vamos entrar diante do lugar santíssimo com ousadia e com a inteira certeza de fé de que Ele ouve as nossas orações. E assim cada um de nós vai ter um tempo de liberdade para estar na presença do Altíssimo. Possivelmente vocês têm conhecimento de assuntos que estão expostos no site para orarmos uns pelos outros e cada um de nós precisa das orações. Eu confio nas vossas orações. Eu preciso da tua oração. Ainda que digas que não sabes orar, eu não acredito nisso. Se não souberes orar por mim, eu vou-te dar uma dica. Diz assim: ó Deus, abençoa o Serafim. Isso basta. Mas tu podes fazer ainda melhor. Também para os pequenos, para os jovens. Não é só para os adultos. Mas os adultos não ficam de fora. Nós precisamos. Aqui no meu lar, estamos aqui eu, a minha esposa e o Rubem. Nos vossos lares, cada um deve orar por si e pelos demais. Vamos ter um tempo de oração. Oremos também por, se eventualmente alguém esteve a ouvir, a acompanhar a palavra de Deus, oremos para que o Senhor abra o seu coração pela ação do Espírito Santo e que as pessoas sintam o desejo de conhecer a Jesus. Porque este dia que fala está para breve. Que o Senhor nos abençoe. Desejo-vos uma boa noite, uma resto de semana abençoada, é que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós. Amém. E glória a Deus. Boa noite.